Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é professor Leonardo Favarin e nós vamos pegar aqui a parte da legislação específica para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? A PGR-RJ, né? A gente vai estar estudando aqui tanto a Constituição Federal, perfeito? A gente vai trabalhar aqui na Constituição Federal, lá no artigo 132 da Constituição, perfeito? No título que trata das funções essenciais da Justiça. Claro, quando você estuda o direito constitucional, você já começa, né? Na verdade, isso já até a parte final do direito constitucional, você estuda lá nas funções essenciais da Justiça os órgãos, né? Que trabalham junto, atuam junto ao Poder Judiciário, perfeito? Não são órgãos que integram o Poder Judiciário, beleza? Mas são órgãos que vão trabalhar, né? Oficiar perante o Poder Judiciário, na parte processual, beleza? E a gente tem os órgãos, perfeito? A gente tem lá o Ministério Público, maravilha? Das funções essenciais da Justiça, então a gente tem o Ministério Público, perfeito? Claro, deixa eu pegar aqui uma folhinha assim, ó, limpa, né? E quando a gente fala das funções essenciais à Justiça, perfeito? Então, quando a gente estuda das funções essenciais da Justiça, o primeiro órgão, que é até o mais amplo lá na Constituição, é o Ministério Público, né? E a gente tem o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, perfeito? Aí o da União tem os ramos, né? O Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar, perfeito? E do Distrito Federal e Territórios. A gente também tem aqui a nossa Defensoria Pública, perfeito? Aí a gente tem as Defensorias Públicas da União, né? A Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas dos Estados, beleza? Também temos a Advocacia Geral da União, perfeito? E a gente tem que tomar cuidado que isso está previsto no artigo 131, que fala da Advocacia Geral da União, é a atuação na representatividade jurídica em âmbito federal, no polo federal. Mas também vamos ter os procuradores gerais dos estados, né? Os procuradores dos estados e do Distrito Federal, que está previsto no artigo 132 e a gente tem que estudar. E também as funções essenciais de justiça, a gente tem os nossos advogados, beleza? Então, voltando para cá. Primeiro, o artigo 132 fala o quê? Das procuradorias gerais, na verdade, da Procuradoria Geral em âmbito estadual e do Distrito Federal, perfeito? Lembrando que o Ministério Público do Distrito Federal é organizado e mantido pela União. Isso não ocorre no Distrito Federal para as Defensorias Públicas, né? Emenda Constitucional número 69 de 2012, e para as Procuradorias nunca pertenceu à União, sempre foi do Distrito Federal. Mas como eu estou falando aqui do Ministério, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a gente, óbvio, como outra legislação suplementando, a gente tem que estudar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que está previsto no artigo 176 da Constituição, né, do Estado do Rio de Janeiro, que trata da Procuradoria-Geral do Estado, beleza? E a gente vai trabalhar exatamente na parte, né, que suplementa a Constituição Federal e disciplina a Lei Complementar, que é a Lei Complementar número 15, de 25 de novembro de 1980. Ela regulamenta, ela trata da organização e funcionamento dos órgãos, né, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e também institui o regime jurídico dos procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Tranquilo? Maravilha, então. Então vamos aqui começar nesse trem tão importante, né? Para você dar início aos teus estudos, né? Aos seus estudos, começar a pegar a legislação. Antes você tem que ver as normas constitucionais,
tanto a Constituição Federal, tanto a Constituição Estadual, e depois a gente mergulha na Lei Complementar número 15, beleza? Primeira coisa, a gente tem de suma importância ver a Constituição Federal, que ela já começa a nortear exatamente a nossa base de estudo, vendo características importantes que se diferem da Procuradoria-Geral para o Ministério Público e os juízes, os magistrados, né? Tem algumas diferenças, mas temos também algumas coisas que são parecidas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora da prova, né? O artigo 132 fala assim, ó, os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Então, os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Os membros das procuradorias são os procuradores. Os analistas, os técnicos, né? Eles são serviços auxiliares, perfeito? Todos são servidores, mas são servidores, os procuradores são os servidores da atividade fim da procuradoria, atuam perante a justiça, e os servidores na parte administrativa, beleza? E aí os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, beleza? Na qual o ingresso dependerá de concurso público, de provas e títulos. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado na hora da prova, né? Isso daqui é um dispositivo constitucional, então vai ser remetido na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, na Lei Complementar. E o primeiro ponto é você não cair nessa pegadinha na hora da prova, né? Por quê? Porque, na verdade, o concurso público, claro, para você obter um cargo público, que é a regra, salvo lá os cargos em comissão, o artigo 37 da Constituição fala que é um concurso público de provas ou de provas e títulos, beleza? Só que você tem que remeter o quê? Para a Procuradoria, para ser um procurador do Estado, tem que prestar um concurso público de provas e títulos. Então vamos entender aqui, se cai na tua prova para ser procurador, né? Que é chamado de membro da Procuradoria-Geral do Estado, você vai remeter um concurso público de provas e títulos. Perfeito? Toma cuidado com isso na hora da prova. Se eles perguntarem para ser um servidor analista ou técnico, aí você vai estudar o quê? Provas ou de provas e títulos, beleza? Então, procurador, membro da Procuradoria-Geral do Estado, tem que prestar um concurso público de provas e títulos, tendo a fiscalização, a participação fiscalizatória da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em todas as suas fases. Olha aqui, ó, em todas as suas fases. É normal em concursos públicos, por exemplo, porque a carreira da magistratura, de membros do Ministério Público, também fala exatamente esse conceito. Concurso público de provas e títulos, beleza? Então, em todas as suas fases, e a OAB tem que ter essa fiscalização em todas as suas fases. Então, é comum, é simples, às vezes, cobrar na prova, é normal cobrar na prova, que a OAB só vai fiscalizar a parte das provas e não dos títulos. Está errado, tá? Somente a OAB vai fiscalizar a fase inicial. Está errado, né? Em todas as fases. E exercerão, aí agora a gente vai ver a competência das Procuradorias Gerais do Estado. Claro que o artigo 132 da Constituição Federal ele dá competências básicas. Ele não fala todas as competências da Procuradoria, né? Ele fala, ó, primeira coisa, as procuradorias exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Então, as procuradorias gerais, no caso, vamos lá, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro exercerá a representação judicial e a consultoria jurídica da unidade federativa do Estado do Rio de Janeiro. É isso que você marca na hora da prova. Essa é a competência básica, essa é a competência por que foi criada a Procuradoria-Geral, né? Essa é a competência básica de uma Procuradoria-Geral. É a consultoria jurídica e a representação judicial, beleza? Consultoria jurídica é a representação judicial do Estado do Rio de Janeiro. Então, quem representa judicialmente o Estado do Rio de Janeiro? A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro.
beleza? Só que a gente vai ver que tem dispositivo ali na Constituição que fala os ressalvados, né? Algumas regras e algumas exceções, mas isso é a regra, beleza? O parágrafo único fala assim: aos procuradores referidos neste artigo, então os procuradores que representam os estados, o Distrito Federal, né, é assegurada a estabilidade. Então, vem comigo, né, que eu vou explicar para vocês a diferença clássica de estabilidade para vitaliciedade se cair na hora da prova, tá? Deixa eu sair aqui rapidinho, perfeito? Nós vamos tomar um grande cuidado na hora da prova, de que, primeiro, a estabilidade, bota aí, ó, estabilidade, primeiro, estabilidade. Antes da Emenda Constitucional 20 de 98, quer dizer, 19, desculpa, a Emenda 20 foi de reforma da Previdência. Eu tô com reforma da Previdência na cabeça, né? Emenda Constitucional 19 de 98 subiu de 2 para 3 anos a estabilidade, perfeito? A vitaliciedade somente 2 anos. E aí você vai lembrar na hora da prova que a vitaliciedade é para quem? Primeiro, membros do Ministério Público, perfeito? Os membros, os parquê, né? Segundo, aos magistrados, beleza? E terceiro, para os ministros do Tribunal de Contas, beleza? Então, quer dizer, deixa eu voltar aqui, tá? Voltei aqui rapidinho. Se a gente reparar, a estabilidade que veio após a Emenda 19 de 98, que mudou de 2 para 3 anos, né? Ela é para os procuradores e também para os servidores, perfeito? E a gente tem que tomar um grande cuidado na hora da prova. Se cobrar que os procuradores gozam de vitaliciedade, está o quê? Errado, perfeito? Toma cuidado com isso, não vai dar mole na hora da prova, né? E aí a Constituição Federal ainda vem falar assim: aos procuradores referidos neste artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho. Também a gente vai ver que na Lei Complementar número 15 fala estágio confirmatório, perfeito? Zelo, idoneidade moral, responsabilidade, a gente vai ver que tem atributos próprios para avaliar, né, o desempenho dele, esse estágio confirmatório perante os órgãos próprios após o relatório circunstanciado das corregedorias, beleza? Então a gente observa aqui que os procuradores, eles gozam da estabilidade, perfeito? Temos que tomar cuidado com isso na hora da prova, tá? Aqui, ó, então, lembrando, voltando aqui, os procuradores dos estados e do Distrito Federal, eles têm... o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, beleza? São procuradores dos estados e do Distrito Federal, beleza? O ingresso deles dependerá de concurso público de provas e títulos, necessariamente. E terceiro, eles vão ter a estabilidade. A garantia deles é da estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, beleza? Tranquilo, galera? Agora a gente vai ver, né, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro fala assim, ó, primeiro, deixa eu sair agora, né? Agora tem que sair. Opa, deixa eu sair aqui. Aqui, ó, joguei no slide. Vamos ver aqui, artigo 176. A representação judicial, olha aqui, ó, a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, ressalvado o disposto no artigo 121 e artigo 133 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá, gente? Ó,
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, beleza? O artigo 176 é da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Vem falar assim: a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, ressalvados os dispositivos no artigo 121 e no artigo 133. Mas se você parar para pensar, vamos ver o primeiro ponto aqui. A gente tem duas atribuições. Primeiro, a representação judicial e a segunda, a consultoria jurídica, não é? Se você olhar, tem que tomar cuidado com isso na hora da prova. Ressalvados, salvo. Então, se cair na tua prova, você tem que entender que esse ressalvado se refere à consultoria jurídica do Estado do Rio de Janeiro. Então, a consultoria jurídica do Estado do Rio de Janeiro, a regra é ser da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Ressalvado, de forma bem rápida, o artigo 121 e o artigo 133, ele fala assim: ressalvados os órgãos que têm as suas próprias procuradorias, têm os seus próprios advogados que vão defender em juízo, que vão conceder essa consulta jurídica para eles. Então, os órgãos que têm órgãos próprios de consultoria não vamos ter a procuradoria atuando neles, beleza? Por exemplo, a consultoria jurídica, ressalvada a consultoria jurídica, a supervisão de serviço de assessoramento jurídico, bem como a representação judicial da Assembleia Legislativa, quando couber, são exercidas por seus procuradores. Então, a consultoria jurídica está aqui, e a representação judicial da Assembleia Legislativa são exercidas por seus o quê? Procuradores, integrantes da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, beleza? Então, o primeiro ponto aqui que você tem que tomar cuidado na hora da prova é o quê? Ressalvada lá a Assembleia Legislativa, né? Se você reparar, a Assembleia Legislativa tem o seu corpo próprio de procuradores. E o artigo 133, que já vai falar do quê? Do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem os seus próprios procuradores. Então, na sua consultoria jurídica, ele não vai remeter à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai ter os seus próprios procuradores, a própria Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vai fazer a análise e vai dar um parecer de alguma atividade jurisdicional, já que é uma consultoria jurídica. Beleza, galera? Toma cuidado. Então, artigo 76, continuando aqui, ressalvados os dispositivos no artigo 21 e 33, parágrafo único, a consultoria jurídica, a supervisão dos serviços jurídicos e a representação judicial do Tribunal de Contas, quando couber, são exercidas por seus procuradores, integrantes da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas, instituição a ser regulada por lei complementar. Perfeito? Tranquilo? Maravilha aqui, Vamos continuar com essa parte agora. Artigo 176, parágrafo 2º da Constituição, fala assim: os procuradores do Estado, com iguais direitos, iguais direitos e deveres, são organizados em carreira, na qual o ingresso depende de concurso público, de provas e títulos. Ele está remetendo o que diz o quê? A Constituição. Só que a Constituição fala os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Aqui só fala os procuradores do Estado do Rio de Janeiro, Com iguais direitos e deveres, são organizados em carreira, na qual o ingresso depende de concurso público, de provas e títulos. Não inovou em nada do que a gente falou, Realizados pela Procuradoria-Geral do Estado. Aqui já, especificamente, a própria Constituição do Estado do Rio de Janeiro definiu que vai ser realizado pela própria Procuradoria-Geral do Estado. Assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, observados os requisitos estabelecidos em lei complementar. Quando a gente for falar do concurso público, a gente vai estar remetendo aqui o artigo 176, parágrafo 2º, Parágrafo 4º, lei complementar disciplinará a organização, o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, bem como a carreira e o regime jurídico dos procuradores do Estado. Então, organização e funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e o regime jurídico dos procuradores são instituídos por meio de quê?
de lei complementar. Então, a Lei Complementar número 15, de 25 de novembro de 1980, você observa que ela institui o regime jurídico dos procuradores. Então, você tem que tomar cuidado que a Lei Complementar número 15 define o regime jurídico dos procuradores e não de todos os servidores da Procuradoria, tá? O dos servidores, eles são disciplinados pelo Decreto-Lei 220 e pelo Decreto 2479, perfeito? Então a gente tem que tomar um grande cuidado nisso na hora da prova, porque você estuda, né? Por exemplo, para ser servidor do Estado do Rio de Janeiro, o Decreto 2479, de 1979, exatamente para ser servidor, analista, técnico, né? Já a Lei Complementar, ela institui o regime jurídico dos procuradores. Então, lá tem as formas de provimento, formas de vacância, a posse, concurso público, tudo isso, beleza? Artigo 2º aqui da lei, né? A Procuradoria-Geral do Estado tem autonomia administrativa e financeira, dispõe de dotação orçamentária própria. Suas atribuições são as previstas no artigo 76, que a gente viu, né? E parágrafos da Constituição do Estado do Rio, né? De Janeiro, competindo-lhe. Aqui a gente observa que a Procuradoria-Geral do Estado tem a sua própria autonomia. A autonomia administrativa, que a gente vai ver, né? Cuidar dos seus próprios serviços, contratos de gestão do próprio órgão, autonomia administrativa, até mesmo, né, da atividade, embora a autonomia dela ainda é um pouco limitada, né? E também na autonomia financeira. Autonomia financeira significa que ela tem o seu orçamento próprio, embora o procurador do Estado ele faz o seu orçamento junto com o governador, e aí quem decide mesmo quem vai dar o quê é o governador, né? Mas o orçamento, que o dinheiro que vem para ele é próprio dele, ele que vai cuidar e bancar suas despesas, comprar material, né, para o escritório, tudo, para ela praticar seus atos. Beleza, galera? Toma cuidado com isso, tá? E o inciso 1 eu vou falar aqui rapidinho, embora ele é bem grandão. A gente vê aqui, ó, compete à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro privativamente. Olha a palavrinha aqui. Privativamente, né? Exercer a representação judicial do Estado, atuar extrajudicialmente em defesa dos interesses deste, né? E oficiar obrigatoriamente no controle interno da legalidade da administração pública, né? Inclusive por meio da supervisão e coordenação das assessorias jurídicas dos órgãos integrantes da administração direta e indireta, que se subordinarão à sua orientação técnico-jurídica, exceto em relação às universidades públicas estaduais, que possuem constitucionalmente autonomia administrativa e órgão jurídico próprio. Primeiro aqui, a gente está vendo a palavra privativamente, porque a gente viu que a representação judicial do Estado, em regra, é feita pela Procuradoria-Geral do Estado. Mas temos exceções? Exceção de quem? Das Procuradorias da Assembleia Legislativa e as Procuradorias do Tribunal de Contas do Estado. Beleza? Então você está vendo aqui as exceções por causa da palavra privativamente, não é? Não é com exclusividade que a Procuradoria atua. Segundo ponto, ela atua também de forma extrajudicialmente, tentando fazer acordo por meio de processos administrativos, né? Então, por exemplo, na dívida pública, dívida pública não, dívida pública é quanto o Estado está devendo, né? Dívida ativa é quanto a gente deve para o Estado, perfeito? Né? Os impostos, IPVA, perfeito? Impostos sobre serviços, né? Sobre mercadorias. Então, a gente tem um débito com o Estado. Se esse débito não é quitado, vai para a dívida o quê? Ativa. E o Estado vai cobrar isso em juízo. Antes dele cobrar em juízo, ele pode cobrar administrativamente. Então, você vê a Procuradoria atuando junto extrajudicialmente em defesa do interesse deste Estado do Rio de Janeiro, beleza? E oficiar obrigatoriamente no controle interno. Olha que interessante, já que você, servidor público, somente pode praticar atos legais, né? E determinado ato você pode ficar, caraca, eu faço essa lei ou eu faço essa lei, né? E agora, quem
vai me defender? Aí vem que é as assessorias jurídicas dos órgãos integrantes da administração direta e indireta. E aí eles ficaram na dúvida, eles vão mandar onde? Para a Procuradoria-Geral do Estado para emitir um parecer, que aí essa atividade é uma orientação técnica jurídica, perfeito? Então nessa atuação técnica jurídica, o Estado, né, por exemplo, uma licitação, um projeto de licitação, vou licitar o Maracanã, né, vou licitar o metrô, e aí está tendo um conflito, e agora? Eu vou chamar a Procuradoria para ela emitir um parecer do que eu devo proceder segundo a lei de licitação, perfeito? Porque eu, agente público, né, preciso de um norteamento da Procuradoria. Porque quando alguém ingressar em juízo contra mim, quem vai me defender é a Procuradoria. Na verdade, não me defender, mas defender o Estado. Beleza? Então a gente tem que tomar cuidado. Ressalvado, exceto as universidades públicas, né, estaduais, a UERJ, por exemplo, que possuem constitucionalmente autonomia administrativa e órgão jurídico próprio. Perfeito? Vamos aqui, para a gente fechar, trazer uma questãozinha aqui, ó, que eu coloquei. Questão da FCC, só marcar certo e errado. Em atenção às normas constitucionais pertinentes à advocacia pública, os procuradores dos estados e do Distrito Federal exercem com exclusividade a representação judicial e extrajudicial das respectivas unidades federadas. Exercem com exclusividade errado. Exercem a representação judicial das respectivas unidades federadas. Então, resposta errada. Beleza? Se cobrar palavrinhas mágicas, privativamente, exercem privativamente a representação judicial do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Maravilha. Então, cuidado com isso na hora da prova. E nos vemos aí no próximo bloco. Você, né, pode adquirir o meu módulo, tá? Completo lá no meu site. Perfeito? www.passecertoconcurso.com.br, adquirir o seu módulo aí e estudar comigo, né, a partir da legislação específica e direito constitucional. Maravilha, galera? Um forte abraço aí e bons estudos.